Cara, na minha prática também, cara, na minha prática também. E aí, cara, eu sei que existe já esse conceito tal, que já é difundido, que é chamado de hipnose não verbal. Mas eu penso em hipnose não verbal de uma outra maneira, cara. Para mim, hipnose não verbal significa outra coisa. E com isso eu, tipo, não tô anulando o que as pessoas falam, não tô dizendo que tá errado. É só porque eu gosto de ver uma outra perspectiva. Que, cara, pra mim, sabe o que é hipnose não verbal? Carisma. Perfeito. Cara, é como tu consegue influenciar um ambiente inteiro, cara, sem falar uma única palavra. E carisma, cara, é um monte de comportamentos não verbais, cara. É muito mais do que qualquer coisa que você fale, saca? Então, cara, tu consegue, por exemplo, alterar a percepção que pessoas têm de você, principalmente se tu tá conhecendo ela pela primeira vez. Cara, tu consegue alterar, tu consegue influenciar muito mais ambientes inteiros através de carisma. E isso, cara, sem falar uma palavra, corpo falando isso por você. Para mim, cara, isso é hipnose não verbal. E olha só, isso na prática clínica tem um efeito, tem vários efeitos, na verdade, mas um dos que eu mais gosto é que isso dissipa o que eu chamo de resistência natural. Cara, você já fez terapia? Já. Tá. E quando você vai lá e você está conhecendo um terapeuta novo, ou vai fazer hipnoterapia, sei lá, o que eu chamo de resistência natural é justamente essa defensividade, essa coisa do tipo, será? O que eu falo agora? Sabe? Essa coisa que não te deixa fluir e ser espontâneo. Isso é o que eu chamo de resistência natural. Todo ser humano tem isso. Mas se tu tá frente a frente com uma pessoa carismática, e carisma é sobre como você faz os outros se sentirem na sua presença, cara, se tu é uma pessoa extremamente carismática, tu dissipa isso, cara, sem falar uma palavra. E isso é, cara, isso é mágica. Isso é mágica. É um magnetismo pessoal, né, que a pessoa tem que... E eu isso acredito muito... Cara, isso é treinável. É treinável, é exatamente o que eu ia falar. Algumas pessoas acham que carisma é um dom, você nasceu carismático. Não. Você pode ver que de tanto você repetir o carisma, você vira uma pessoa carismática. Você pode estar aborrecido, você pode ter, sei lá, discutido antes de sair de casa, mas quando você vai para um ambiente que você tem que ser carismático, você vira a chave do carisma e tudo funciona, né? Funciona. Para você ter ideia, Lucas, eu trabalho com público, vai fazer 15 anos. Eu sou professor, então professor ele tem que lidar com diversos tipos de público e ele acaba desenvolvendo estratégia para poder lidar para todos, né? Você, logicamente, não tem como agradar todo mundo, mas a gente vai ganhando estratégias para poder agradar o máximo, né? Porque a gente sabe que o aluno é nosso cliente, entendeu? Aí a gente pode utilizar essas técnicas. Eu sempre digo assim, ó, se sua aula não for hipnótica, ela não serve. Isso já aprendi com o Fernando Dias, do lado da Soul. Se tua aula não foi hipnótica, ela não serve. E eu uso muito essa frase dele, porque quando você tem carisma, as pessoas elas passam a te ver como um amigo. Diferentemente quando você olha para uma pessoa ditadora, quando você vê um terapeuta que você não foi com a cara, dificilmente aquele tratamento vai dar certo. Se não houve rapport entre o cliente e o terapeuta, dificilmente vai dar certo, porque ela não vai se entregar, cara. Existem, inclusive, e são divulgadas, por exemplo, técnicas para gerar rapport. Cara, eu entendo que elas têm influência, que elas geram resultado, mas para mim o grosso mesmo do rapport é o carisma, cara. É o carisma, como tu consegue realmente se conectar com aquele ser humano, transmitir valor e ajudar ela a ter uma experiência super agradável na tua presença. Cara, isso aqui é o central do rapport para mim, cara. E isso é treinável, cara. Isso é treinável. Inclusive, sabe o que eu venho percebendo? Que, cara, como seres humanos, nós somos seres extremamente sociais. Isso faz parte da nossa natureza. É intrínseco. Mas todos nós sabemos como nos conectar com os outros. Todos nós sabemos como conversar. E todo mundo que está assistindo essa live, inclusive você também, já teve uma experiência, por exemplo, que beirava a mágica. Tipo, você conheceu uma pessoa do nada. Você foi num evento, sei lá, conheceu uma pessoa e, cara, parece que aquela pessoa virou seu melhor amigo em 10 minutos. Isso é o que eu chamo de conversa mágica. E, cara, todo mundo tem a capacidade, todo mundo sabe fazer isso, mas é uma competência inconsciente. Ou seja, as pessoas não sabem que sabem. E justamente por ser uma competência inconsciente, elas dependem de que uma constelação de fatores se alinhe para que possa evocar essa habilidade dela e criar essa conversa mágica. Mas, cara, tem como treinar isso. E eu fiz muito estudo sobre isso, cara, e me extrair quais são os pontinhos-chave que fazem uma conversa se tornar mágica. Como que tu faz uma pessoa ter a melhor experiência possível na tua presença. Isso é treinável, cara. É incrível, é uma habilidade. E a base disso tudo tá na PNL, né, cara? É uma das ferramentas que vai ajudar bastante, né? Então, ó, pra você ter ideia, quando você tem carisma,
Até quando você fala algo que é de repercussão social, onde geralmente quem não tem carisma vai levar um cancelamento, quem tem carisma, as pessoas, mas foi fulano que falou. Quer um exemplo? Silvio Santos. Silvio Santos é uma das pessoas mais carismáticas, um dos comunicadores de hipnose conversacional mais fantásticos que eu já vi no Brasil. Silvio Santos chega e diz assim, gorda não, você gorda não, tem que ser, não vem com essa história de ser gorda não. E ele fala ao vivo no canal, na TV aberta, e ninguém cancela o cara. Agora, se fosse uma pessoa sem carisma, já sabe qual era o destino do cara, né? Com certeza, inclusive, se liga nesse dado aqui. Tem um estudo que mostra que líder, quando uma equipe, quando uma empresa tem um líder carismático, cara, o impacto que isso tem nos liderados e nas pessoas que trabalham lá é que, cara, elas não se importam, por exemplo, de fazer hora extra, a maioria delas. Cara, cerca de 80% dessas pessoas vestem mesmo a camisa da empresa. Tudo isso, cara, por causa da influência de um líder carismático. É bizarro, cara, né? O poder que o carisma tem. E se tu parar pra pensar, não deixa de ser hipnose. Lembra que eu falei? A minha definição de hipnose é que, cara, é utilizar linguagem, não verbal também a linguagem, para alterar a percepção e direcionar a atenção, cara. Carisma faz isso sem falar a palavra. Bizarro demais. Perfeito, cara. Ó, teve uma situação que aconteceu por aqui. Você mora em que cidade? Eu moro em Porto Alegre. Porto Alegre, pronto. Eu moro em Campina Grande, Paraíba. Aqui, recentemente, uma empresa quebrou de criptoativos digitais. Enfim, resumo da história era pirâmide. Só que era uma empresa tão bem consolidada que estava envolvido Polícia Federal, enfim, todo mundo, cara, era cliente. E ele conseguiu enganar exatamente todos, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia... Enfim, tinha cliente de todo canto, né? Até o dono dos maiores bares daqui da cidade, Bar do Curso, enfim. Uma porrada de gente perdeu um dinheiro insano pra esse cara. E o cara era o carisma em pessoa. Quando ele estava na live, ele dizia assim, olha pra minha cara aqui. Veja se você vê mentira em mim. Quem assistia e começava, mas nossa, que poder de comunicação esse cara tem. Olha como ele fala bem. Olha como ele consegue influenciar as pessoas. E agora deve estar aí em Dubai, por aí, curtindo o dinheiro da gente. Inclusive, eu caí também. Né? Ou seja, eu fui influenciado também na conversa do cara, né? Mas realmente o cara... É diferente, você foi manipulado. Exato, influenciado até enquanto eu tava ganhando, né, na empresa, aí depois eu fui manipulado.